galera, salve, salve, vamos dar início aqui a nossa semana 1, beleza? Semana 1, F2, vamos dar início aí, sejam bem-vindos ao ano de 2019, tá? Sejam bem-vindos, o curso que nós vamos ver de F2 é um curso que envolve os assuntos de termologia, óptica e ondas, tá certo? Assuntos do SSA2, mas são assuntos que caíam bem menos nas provas estilo Enem, estilo FUVEST, FPS, por exemplo. E nos últimos anos tem caído muito. Tá? Essa Física 2, que antes o pessoal desprezava, o que cai mais é Física Mecânica, mudou muito. Mudou muito, tem caído muito isso daí, tá certo? Então, ó, atenção especial, foque, tá? Aprenda a gostar dessa parte da física. Eu, particularmente, sou extremamente apaixonado por essa parte da física, tá certo? Espero que realmente você faça a mesma coisa. Deixa eu só conferir para ver se está tudo certinho aqui, para que a gente possa dar início ao nosso curso. Sim, sim. Simbora. Primeira questão. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Não. Não. Mas César, não. Ei, deixa de ser teimoso. Sem mais César. Não, é não. Tem um filho de 3 anos e um filho de 7. Quando eu digo não, eu chego para ele, filho, é não, viu? Não é não, viu? Papai falou não, é não. E sem discussão. Então é não. Não pode. Calor não é sensação térmica, meu filho. Calor não é sensação térmica. Sensação térmica é quente e frio. Sensação térmica é quente e frio. Calor, ué, hoje está calor. Pô, se tu tá dando esse sentimento, é uma sensação. César, então é hoje está quente? É, exatamente isso. Hoje está quente. César, pois eu achava que calor e frio eram coisas opostas. Não. Calor e frio são coisas diferentes. Mas não são coisas opostas. Sensação térmica é quente e frio. Quente é a sensação que você tem quando ganha calor. Frio é a sensação que você tem quando você perde calor. Ponto final. E o que é calor, César? Calor é a energia que está em trânsito entre corpos que têm temperaturas diferentes. César, então eu posso falar que quando eu estou assim, que um corpo cedeu temperatura para o outro? Não. Então não pode nada, né, César? Não é isso. Mas tá tudo errado, velho. Ninguém cede temperatura, pô. Temperatura é uma grandeza física que tem a ver com grau de agitação molecular. Como é que tu vai ceder temperatura? Cede calor. E ao ceder calor, provavelmente, a temperatura do seu corpo vai reduzir. Mas você não cedeu temperatura. Você cedeu calor. E o outro corpo, que por sua vez recebeu o calor que você cedeu, provavelmente vai aumentar a temperatura. Provavelmente. Que você vai ver que em várias situações o corpo recebe calor e não aumenta a temperatura. Então, tá errado. Hoje o calor está muito forte. Hoje o calor está muito forte. Tem sentido um negócio desse? O que é um calor forte? Existe, cara. César, hoje eu estou recebendo muito calor. Tá, beleza. Mas hoje o calor está muito forte? Não. Você não consegue mensurar calor por uma sensação térmica. Calor, você tem que ter uma equação para isso, tem um cálculo. Calor muito forte, pode existir um calor, uma grande quantidade de calor sendo transferida. Pô, calor muito forte. Errado. Tá, então você já sabe que é não. Bom, se você já sabe que é não, vamos aos distratores que tem não. Letra C, não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Perfeito. Perfeito. César, então, calor é energia térmica em trânsito? Perfeito. César, por que o A está errado? Calor depende de sua temperatura. E o calor de um corpo. Está errado já falar que é calor de um corpo. Aí já, horrível. Horrível. Aí vai dizer que depende de sua temperatura, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Letra D, que está errado também, né? Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. Se fosse transferida de um corpo para outro que tem temperatura diferente, até quer dizer, tá bom.
É contido em um corpo. Pelo amor de Deus, né? Letra E, não. Opa, não, né? Ó, beleza, vai lá. Pois o calor é diretamente... Psh, deixa eu tomar água depois dessa aqui. Falando sério. Meu filho, calor, duas grandeiras diretamente proporcionais. Se uma dobra, a outra dobra. Não é se um aumenta, a outra aumenta só não. Tem que dobrar, é diretamente proporcional. Tem um fator de proporção, é matemática, meu filho. Você se ligou nisso daí? O crime. Então, mas são conceitos diferentes. Sim, aí tudo bem, mas diretamente proporcional, nada a ver. Então o gabarito está marcado aqui, é letra C. Beleza? Segunda questão. Vai lá. Um escoteiro sueco sofreu queimadura leve nos dedos ao tentar segurar pela lâmina uma machadinha que estivera deitada há longo tempo ao sol. Sério, isso é importante, muito. Muito importante. Porque na hora que ele diz que essa machadinha está deitada há longo tempo ao sol, ele está dizendo que todas as partes dessa machadinha já entraram em equilíbrio térmico com o ambiente. Então está todo mundo com a mesma temperatura. César, mas peraí. Não discuta. Não discuta. Outro escoteiro mais inteligente estudou aqui. Logo em seguida passou a trabalhar normalmente com uma machadinha, segurando pelo cabo de madeira. Inteligente, cara. Sabe por quê? Porque o metal... Deixa eu só fechar essa porta aqui, tá? Rapidinho. Enquanto isso, você escuta aí. Fechar. Pronto. O metal é um excelente condutor de calor, tá? O metal é um excelente condutor de calor. Como ele é um excelente condutor de calor, na hora que esse escoteiro sueco tocou nessa lâmina, foi transferido rapidamente calor para o seu corpo, então queimou a mão dele. Ah, César, por isso que quando ele toca na lâmina, ele tem a sensação térmica de que a lâmina está mais quente que o cabo de madeira. É isso, cara. Eles estão à mesma temperatura. Mas a lâmina dá uma sensação de que a temperatura está maior. Por quê? Porque ela é de metal, que é um excelente condutor de calor. O cabo é de madeira. Madeira é um péssimo condutor de calor. Madeira é um péssimo condutor de calor. Tranquilo? Então, vamos às alternativas. 1. O metal, porque ele possui... Não, essas duas sensações térmicas, desculpe, são tão diversas porque o metal possui mais calor que a madeira. Porra, eu acabei de falar que isso está errado. Acabei de falar que está errado. 2. A condutividade térmica do metal é maior que a da madeira. Sim. Por ser maior que a da madeira, gera uma quantidade maior de um fluxo de calor maior. E aí, calor por ser energia, queimou a mão dele. Beleza? 3. O metal tem temperatura maior que a madeira sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente. Não. Ele dá uma sensação térmica de que está a uma maior temperatura, mas ele não está a uma maior temperatura. Ele dá uma sensação térmica de que está. Tranquilo? Uma bolinha. Então só o 2 está certo. Gabarito B de bola. Terceira questão. Bom, antes dessa terceira questão, vamos organizar uma coisinha aqui para mostrar como é que a gente chega à equação entre as escalas. Essa, coloca. As três escalas habituais são essas aqui. Celsius, cujo primeiro ponto fixo é 100 graus Celsius. O segundo e o primeiro é 0. Ponto de vapor da água, ponto do gelo. Fahrenheit. Kelvin. Beleza? Se eu quiser passar de uma para outra, eu chego aqui. TC
TF, TK. E aí, deixa eu enfeitar. Eu vou dizer que esse segmento está para esse segmento, assim como esse segmento está para esse, assim como esse está para esse segmento. Quando eu faço isso, eu escrevo da seguinte maneira: TC menos 0 sobre 100 menos 0, estou fazendo um segmento menos o outro, igual a TF menos 32 sobre igual beleza? Tranquilo aqui? Jóia. E aí? Bom, e aí que eu chego, organizo isso aqui, vou ficar com TC sobre 100 certo? Que se eu organizar melhor, eu posso simplificar aqui e fico com que é a equação para conversão de escalas. Você precisa saber dessa equação se não quiser passar por todo esse processo na hora de uma prova. Ou você pode passar por todo esse processo na hora da prova. Na verdade, tem uma dica simples que é para passar de Celsius para Kelvin. Porque por esses dois fatores estarem divididos por 5, eu posso simplificar só para os dois. E quando for passar de Celsius para Kelvin, eu simplesmente somo com 273. É só você ver, ó, que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então é só ter somado com 273. É só ver que 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então era só eu ter somado com 273. Tá certo? Fora isso, não tem problema nenhum. Tá? Fora isso, não tem problema nenhum. É só decorar e está na hora de desenrolar. E esses dois aí é para simplificar. César, e se eu quiser passar de Kelvin para Celsius? Aí eu subtraio 273. É só pegar, ó. 273 menos 273 dá 0. 373 menos 273 dá 100. Tranquilo? Vamos então à questão. Ainda existem discordâncias sobre o local ideal para mensurar a temperatura corporal. Pode ser axilar, bucal, timpânico, esofágico, nasofaringeano, vesical e retal. Os locais habitualmente mensurados são axilar, temperatura normal entre 35,5 a 37 graus Celsius, com média de 36 a 36,5. Bucal, temperatura normal encontra-se 36 e 37,4. Retal, temperatura normal encontra-se 36 e 35. Transformando esses valores para a escala Kelvin, a temperatura normal na região bucal encontra-se entre... Vamos lá. Para passar de Celsius para Kelvin, a gente disse que tem que somar com 273. Eu tenho na região bucal 36 graus a 37,4. Então eu vou pegar esse 36 e somar com 273. E vou pegar o 37,4 e somar com 273. Para achar esses dois valores na escala Kelvin, como eu coloquei aqui no quadro para vocês. Aqui na tela para vocês. Tá aí. Peguei os valores da escala Celsius e somei 273. Ó, o 36 somei. E o 37,4 também somei. Encontrei 309 e 310,4, que me dá um gabarito aí. Aqui, letra C. Beleza? 309 e 310,4. Belezinha? Quarta questão. Bom, a quarta questão, ela pega essa equação e simplifica
e particulariza. Ela particulariza essa equação, ela pega essas duas partes da equação, simplifica e gera uma equação. Pega essas duas aqui, Celsius e Kelvin, simplifica e gera outra equação. E quer que você gere uma equação entre Fahrenheit e Kelvin. Tá? Vamos lá. Na maioria dos países da Europa, a temperatura é indicada na escala Celsius. No norte da Europa e nos Estados Unidos, usa-se a Fahrenheit. No trabalho científico, é habitual utilizar Celsius ou a Kelvin. Veja que são coisas que você vai precisar saber. Primeiro que tu vai para a área científica, provavelmente. Segundo que você vai viajar também, você vai fazer intercâmbio, enfim, você vai ter que estar sabendo disso, tá? Aí ele diz, a conversão da temperatura expressa em graus Celsius para graus Fahrenheit é feita utilizando essa fórmula. ΔF é igual a 1,8 ΔC mais 32. O que foi que ele fez? Ele pegou essa equação daqui, tá? Que eu vou reescrever aqui assim. Ele pegou só a parte da Kelvin, da Celsius e da Fahrenheit. Pegou só a parte da Celsius e da Fahrenheit. Deixa eu botar em preto, fica melhor. E simplificou. Tá? Na hora que ele simplifica, 9 por 1,5, 9 por 5 dá 1,8. Então, eu faço meios pelos extremos aqui. Vou ficar com 1,8 TF menos 32. TC. E aí, passa para o outro lado, fica foi isso que ele colocou aqui para você. Tá certo? Foi isso que ele colocou para você. Aqui. Depois ele fala da Celsius para Kelvin, que é só somar com 273. Isso a gente sabia já, que na escala Kelvin é o da escala Celsius mais 273. O que ele fez foi mudar as letras. Aqui ele chama de ΔF, aqui ele chama de ΔC. Aqui ele chama de T e aqui ele chama de ΔC. Mas o que ele te forneceu, tu já sabia ou na hora tu poderia deduzir. O que é que ele quer? Ele quer uma expressão agora da Kelvin para Fahrenheit. Kelvin para Fahrenheit. Então eu vou recapitular nessa minha resolução como é que você vai fazer. Então aí as duas equações, desculpa, as duas escalas, né? E aí você vai fazer, ó. Lembra que eu coloquei no quadro sem vetor? TK menos 273, 373 menos 273. TF menos 32, ou TF, como ele quis colocar, 212 menos 32. Organizou, simplificou, aqui dá 1,8. Quando aqui der 1,8, vai fazer meios pelos extremos. Então 1,8 vezes T, 1,8 vezes 273. Está aqui, ó. Está aqui. ΔF menos 32. 1,8 vezes 273 mais 32, que esse 32 vai passar para o outro lado, vai dar 459,4, o que vai me dar como gabarito letra C. Tranquilo? Então, normal a questão, tá? Nada do outro mundo. Bom, vou apagar aqui para não ficar chamando a sua atenção. Para não tirar o foco da questão. Beleza? Para lá. Uma sonda espacial está se aproximando do Sol para efetuar pesquisas. A exatos 6.000 quilômetros do centro do Sol, a temperatura média da sonda é de 1.000 graus Celsius. A exatos 6 milhões de quilômetros do centro do Sol, perdão, a temperatura média da sonda é de 1.000 graus Celsius. Suponha que tal temperatura média aumente 1 grau Celsius, então haverá um aumento de 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros aproximados na direção ao centro do Sol. Então, se essa sonda aproximasse 1.500 quilômetros, a temperatura média vai subir em 1 grau Celsius.
Se era 1000, passa a ser 1001, depois 1002, 1003 e por aí vai. Qual é a distância máxima que a sonda, cujo ponto de fusão é 1773 Kelvin, poderia se aproximar do Sol sem derreter? Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro passar esse Kelvin para Celsius, porque toda a minha questão está em Celsius. Tá? Depois ver qual o aumento de temperatura que essa sonda sofreu mediante o início de 1000 graus. Para que a partir daí eu veja quanto ela pode aproximar-se. Por exemplo, supondo que 1773 Kelvin fosse o equivalente a 1001 graus Celsius. Não é, mas supondo que fosse. Então, essa temperatura dessa sonda que era 1000 passou a ser 1001. Então ela aumentou em 1 grau. Se ela aumentou em 1 grau, a sonda aproximou-se em 1500. Então ela está aqui distância do Sol. Eu ia pegar os 6 milhões, subtrair de 1500 para ver qual é a distância que ela está do Sol. Básico, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vou passar de Kelvin, como eu tinha dito, passar de Kelvin para Celsius. Então, 1773 Kelvin, quando eu subtrair de 273, dá 1500 graus Celsius. Beleza? Dá 1500. Beleza. Desse 1500, eu vejo que houve um aumento de 500 graus, que a temperatura dessa sonda era 1000. Então ela aumentou 500 graus para ficar em 1500. Sendo que a gente sabe que para cada aumento de 1 grau Celsius, há uma aproximação de 1500 km, então eu vou fazer uma regra de 3 aí. Para o aumento de 1 grau Celsius, ela aproxima-se 1500. Então, para um aumento de 500 graus, dá X de aproximação. Então, essa sonda vai aproximar-se 750 mil quilômetros. Ela estava a 6 milhões de quilômetros. Se ela aproximou-se 750 mil, ela vai estar a 5 milhões 250 mil quilômetros da superfície da Terra, o que nos dá como gabarito letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Gostou? Como eu disse, é um assunto prático, é um assunto que você encontra como contextualizar, como trabalhar com o mesmo no cotidiano, tá bom? Então, ó, beijão pra você, fica com Deus, aquele abraço.